Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Eu sou o Lima, o seu professor de legislação de trânsito, e hoje eu quero conversar com você que vai fazer a prova da Guarda de Telemaco Borba, município que se encontra no estado do Paraná. Peço a licença para que eu possa compartilhar uma tela em branco e vamos começar o nosso bate-papo sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro. E o que eu quero que você saiba desde já? Que o nosso CTB é a Lei 9.503. Quero que você saiba que essa lei é de 23 de setembro do ano de 1997. E que o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele trata do quê? Do trânsito de qualquer natureza. Opa! Ele trata do trânsito de qualquer natureza, onde nas vias terrestres abertas à circulação. Então, aqui eu quero fazer algumas considerações com você. Primeira consideração que eu quero fazer é o que seria esse trânsito de qualquer natureza. Olha, quando eu venho falar sobre o trânsito de qualquer natureza, eu quero que você saiba que aqui eu estou a falar do trânsito regular. Olha, quando eu falo de um trânsito regular, é aquele trânsito que não tem nenhum qualquer tipo de anormalidade. É aquele trânsito em que não tem nenhum desrespeito à norma de trânsito. É aquela pessoa que ela anda devidamente habilitada, ela não comete infrações de trânsito, ela não conduz embriagada. Então, a pessoa que anda sem nenhuma anormalidade, ela é abordada em uma fiscalização de trânsito e está com os documentos em dia do veículo e do condutor. Ela não está utilizando nenhum tipo de substância que possa deixar ela louca, como álcool e droga. Perceba que é o trânsito regular. Quero que você saiba também que quando a gente fala do trânsito de qualquer natureza, aqui também entra o trânsito irregular. E olha, quando eu falo desse trânsito irregular, é aquele trânsito em que tem o desrespeito às normas de trânsito. A pessoa que avança um semáforo, a pessoa que excede o limite de velocidade, é aquela pessoa que está conduzindo o veículo sem CNH. Perceba que a pessoa ela não tem habilitação. Se eu falo que é sem CNH, eu quero que você saiba que é diferente de não portar CNH. E qual a diferença de sem CNH de não portar CNH? Olha, quando eu falo que a pessoa está sem CNH, essa pessoa ela não possui habilitação. Ela não possui um RENASC vinculado a ela. Ela não tem nada. Tanto que a pessoa que ela conduz sem CNH, ela comete uma infração de trânsito, que a natureza é gravíssima, e lembrando que a infração de natureza gravíssima computa-se 7 pontos e possui uma penalidade de multa, ou seja, as infrações de natureza gravíssima, elas têm uma multa que é atrelada a ela de um valor de R$ 293,47. Então, a pessoa que está conduzindo sem a habilitação, sem CNH, ela comete uma infração de natureza gravíssima, com a multa agravada em 3 vezes. Vai pegar R$ 293,47 e multiplicar por 3, que vai ter a penalidade de multa no valor de R$ 880,41. E, além disso, esse condutor ele sofre uma medida administrativa de retenção
do veículo. O que seria isso? O veículo ele fica paradinho ali no local do cometimento da infração até a chegada de um condutor habilitado. Se não chegar nenhum condutor habilitado, essa retenção ela vai virar uma remoção. Lima, e o que seria essa remoção? É tirar o veículo do local do cometimento da infração e levar ao pátio, ao depósito. Lembrando que esse pátio, depósito, ele pode ser público ou privado. Então, você sabe que a pessoa sem CNH comete uma infração de natureza gravíssima, com a multa gravada em 3 vezes. É diferente da pessoa que não porta a CNH. Não portar a CNH, quero que você saiba que gera uma infração de natureza leve. Infração de natureza leve tem um cômputo de 3 pontos, com a multa no valor de R$ 88,38. E a medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação da documentação. Chamo sua atenção para o seguinte, meu amigo e minha amiga, que essa infração de natureza leve, de não portar a CNH, ela não vai ter o cômputo 2 pontos. Perceba que essa pontuação não vai entrar no prontuário do infrator. E olha que interessante que eu vou te falar. Quando eu falo não portar habilitação, esse porte é tanto no meio físico quanto no meio digital. E olha que legal o que eu vou te falar. Se o agente ele possuir meios para fazer a consulta que você é habilitado e seu licenciamento veículo está em dia, o porte é dispensado, mas desde que o agente ele possua meios de consultar que você é habilitado. Não sei se você já passou por uma fiscalização de trânsito e o agente falou assim, amigo, me fala seu CPF. Você fala o seu CPF para ele coloca no aplicativo ali e verifica que você realmente é habilitado. Então, perceba que o porte é dispensado no momento que o agente possui meios de consultar se você é habilitado e se o veículo está em dia. A regra é sempre portar os documentos no meio físico ou no meio digital. Então, perceba que o trânsito irregular se dá quando uma pessoa ela não tem habilitação ou quando ela tem e ela não está portando. E olha que interessante que eu vou te falar. Se essa pessoa ela está conduzindo o veículo sem CNH e ela ainda está gerando perigo de dano. Opa! Se ela ainda está gerando perigo de dano, o que quer dizer isso? Que ela está fazendo merda. Ela está conduzindo o veículo sem habilitação, fazendo merda, e essa merda que ela está fazendo também é onde? É em via pública, ou seja, ela está tirando fininho nas pessoas, ela está zigue-zagueando com o veículo. Então, se a pessoa está sem CNH, gerando perigo de dano e em via pública, além de ser infração de trânsito, ela também comete o crime de trânsito do artigo 309 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, onde esse criminoso tem a penalização de uma detenção de 6 meses a 1 ano ou uma multa. E olha que interessante, essa multa é uma multa judicial e não a multa administrativa de R$ 880,41. Perceba que esse trânsito irregular, ele fere tanto a esfera administrativa quanto a esfera penal. Então, perceba que o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele trata da esfera administrativa e da esfera penal. Tanto que, quando um condutor ele é punido administrativamente, essa punição ela não afasta, ela não elide caso houver uma punição originária de um ilícito criminal de trânsito. Perceba que uma punição não elide a outra, uma punição não afasta a outra. Perceba que esse trânsito irregular também se dá quando um condutor está conduzindo o veículo sem cinto de segurança. E olha, quando eu falo que uma pessoa está conduzindo o veículo sem cinto de segurança, eu quero que você saiba que gera uma infração de trânsito de natureza grave. E olha, infração de natureza grave tem o cômputo de 5 pontos,
a multa no valor de R$ 195,23 e temos a retenção do veículo, ou seja, você segura o veículo no local do cometimento da infração para a pessoa colocar o cinto de segurança. E olha que interessante que eu vou te falar. Olha, o cinto de segurança é obrigatório para o condutor e todos os passageiros do veículo. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha, o cinto de segurança ele é dispensado no veículo em que pessoas possam ser transportadas em pé. Como assim? Olha, aquele ônibus de roleta, ali não precisa ter cinto de segurança no veículo, porque a pessoa pode ser transportada em pé. Mas no ônibus de viagem, todos têm que estar o quê? Utilizando o cinto de segurança. Lembrando que condutor e passageiro têm que utilizar sempre o cinto de segurança, senão gera uma infração de natureza grave. Perceba que em qualquer local tem que utilizar o cinto de segurança. Só não usa no ônibus de roleta, porque as pessoas podem ser transportadas em pé. Então, dispensa o cinto no veículo. E olha que interessante, Lima, por que dispensa o cinto de segurança no ônibus de roleta? Porque, teoricamente, esses ônibus eles não podem se deslocar com a velocidade maior que 40 km por hora. Por isso, tem essa autorização no manual de transporte de andar sem cinto de segurança, porque não excede o limite de 40 km por hora. Tá? O limite de 40 km por hora está no manual de transporte e não utilizar o cinto de segurança nesse veículo que possa transportar pessoas em pé, não ter o cinto de segurança, melhor dizendo, está no Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu artigo 105. E olha que interessante que eu vou te falar aqui agora. Eu falei que cinto de segurança e falei de CNH. Quero que você saiba que quando a gente fala de cinto de segurança, deixa eu botar aqui uma telinha em branco. Quando a gente fala de cinto de segurança, eu estou a falar de quê? De um equipamento obrigatório do veículo. E quando eu falo de habilitação, eu estou a falar de um documento que é obrigatório para se conduzir um veículo. E olha que interessante, quando nós falamos de equipamento obrigatório e desse documento de habilitação, quero que você saiba que o CONTRAN, o nosso órgão máximo, então o CONTRAN é o órgão máximo. O que? Órgão máximo normativo e órgão máximo consultivo de trânsito. Esse órgão máximo normativo e consultivo, ele é responsável por elaborar as normas da expedição da habilitação ali. Ele é responsável por criar as normas dos equipamentos obrigatórios do veículo. Tudo bem? Então, perceba que o CONTRAN, ele é o nosso órgão máximo normativo e consultivo dentro do nosso Sistema Nacional de Trânsito. Falou em normatizar, estabelecer procedimentos ali para a expedição da habilitação, é uma norma que é dada ao CONTRAN. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, o CONTRAN é o nosso Conselho Nacional de Trânsito. E lembrando que o CONTRAN, além de ser o órgão máximo normativo e consultivo, o CONTRAN, ele é o coordenador de quem? Do nosso Sistema Nacional de Trânsito. Eu quero que você saiba que o Sistema Nacional de Trânsito, ele não é um órgão, ele é um conjunto de órgãos que estão espalhados por todo o nosso território nacional. É um conjunto de órgãos e entidades que você vai encontrar na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Então, falou de estabelecer procedimentos, de normatizar, estamos a falar do CONTRAN. E ele fala em âmbito nacional para que o trânsito funcione de uma maneira igualitária em todo o nosso território nacional, do Iapoque ao Chuí. E olha, você que quer passar
em concursos de guarda municipal, vem para o Implacável para que você conquiste a sua aprovação. Seja implacável você também. Então, continuando aqui no nosso bate-papo, eu falei para você que o trânsito de qualquer natureza, ele rege por onde? Pelo nosso CTB. E onde esse trânsito de qualquer natureza ele é regido? Ele é regido nas vias terrestres abertas à circulação. E olha, quando eu falo das vias terrestres abertas à circulação, quero que você saiba que aqui nós vamos ter as vias urbanas e as vias rurais. E olha, quando eu falo de vias urbanas, eu quero que você saiba que nós vamos encontrar 4 subclassificações, que são as seguintes. Temos a via de trânsito rápido, temos a via arterial, temos a via coletora e temos a via local. E olha que interessante que eu vou te falar neste momento. Quando nós estamos a estudar da legislação de trânsito, nós estudamos que as normas. Então, em questão de prova, pergunta sempre que sobre as normas. E a nossa norma, ela diz o seguinte, olha, numa via de trânsito rápido, onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima vai ser de 80 km por hora. Uma via arterial, onde não houver sinalização regulamentadora, que é pela placa R19, a velocidade máxima vai ser de 60 km por hora. E uma via coletora, onde não tiver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima vai ser de 40 km por hora. E uma via local, onde não houver sinalização regulamentadora, a placa R19, a velocidade máxima vai ser de 30 km por hora. E olha que interessante que eu estou a te falar. Aqui, nós estamos a falar de velocidade que? Máxima. E olha, além de velocidade máxima, quero que você saiba que existe a velocidade mínima. E o que seria a velocidade mínima? É 50% da máxima. Olha, numa via de trânsito rápido, que a velocidade máxima é de 80 km por hora, a mínima vai ser de 40. Uma arterial máxima 60, mínima vai ser 30. Coletora máxima 40, mínima vai ser 20. Local máxima 30, mínima vai ser 15 km por hora. E olha, chamo sua atenção para o seguinte, essa velocidade a ser respeitada, máxima aqui, em local que não possui a sinalização regulamentadora. Porque caso haja sinalização regulamentadora, a velocidade vai poder ser maior ou menor do que essas máximas estabelecidas no nosso Código de Trânsito brasileiro. E olha, além de você saber da velocidade máxima que vai caracterizar essa via, é importante você saber de algumas características técnicas dessa via. Por exemplo, a via de trânsito rápido, ela possui semáforo? Opa! Se o trânsito é feito de maneira rápida, possui semáforo? Não. A via de trânsito rápido, ela possui cruzamento, que seria o quê? A interseção, se o trânsito tem que ser de maneira rápida, não possui o cruzamento. E a passagem de pedestre? Ela é feita onde? Em desnível. A passagem de pedestre ela é feita em obras de arte, que seriam passarelas ou nas passagens subterrâneas. E olha, uma via arterial, ela possui semáforo? Possui. Ela possui cruzamento? Possui. Uma via coletora possui semáforo? Possui. Possui cruzamento? Possui. E a passagem de pedestre na via arterial, na via coletora e na via local vai ser em nível da pista de rolamento. Não vai ser em desnível, não vai ser em uma obra de arte. Tá? E olha que interessante que eu vou te falar aqui agora. Na via local possui semáforo? Não possui semáforo.
Possui cruzamento? Possui. Perceba que se eu falar para você somente aqui da via arterial, da coletora, somente das características de semáforo e cruzamento, nós não temos como distinguir uma da outra, porque são características iguais. Só que existe uma palavrinha mágica que vai fazer diferenciar a via arterial da coletora. E qual seria essa palavrinha mágica? Que a via arterial, ela liga regiões. E a via coletora, ela está dentro da região. Opa! E o que seria região? Bairros, tudo bem? Então, o que vai diferenciar uma arterial de uma coletora, além de ser a velocidade, é que uma liga a região e a outra está dentro da região, tudo bem? E olha que interessante, via coletora, ela coleta o trânsito da via de trânsito rápido e joga para a arterial. A via coletora, ela coleta o trânsito da arterial e joga para trânsito rápido. Por isso o nome coletora. E chama sua atenção para o seguinte, olha que legal que eu vou te falar aqui. Eu falei algum tipo de veículo? Não falei nenhum tipo de veículo. Então, todos os veículos vão respeitar as velocidades máximas e velocidades mínimas que eu passei para você neste momento. Tudo bem? Agora vamos falar sobre as vias rurais. Quando eu falo das vias rurais, eu quero que você saiba que vamos ter estrada e vamos ter rodovia. E olha que interessante, quando eu falo da estrada, eu quero que você saiba que a estrada, ela é uma via rural, o quê? Não pavimentada. E quando eu falo da rodovia, eu quero que você saiba que ela é uma via rural que é pavimentada. E quando eu falo de pavimento, é qualquer benefício na via. É asfalto, é concreto, tudo bem? Então, o pavimento é um benefício na via. E olha que interessante, quero que você saiba que na estrada, a velocidade máxima vai ser de 60 km por hora, para todos os tipos de veículo, tudo bem? E velocidade mínima, 30. Só que na rodovia, aqui nós vamos ter um cuidado maior. E qual é esse cuidado? Porque na rodovia, se você tiver em uma pista simples, Lima, o que seria uma pista simples? Seria mão e contramão. Tudo bem? E uma pista dupla? Aqui não tem como fazer a faixa branca, né? Então, aqui, ó, pista dupla. Tá? Então, o que você vai ter que saber aqui? Que numa rodovia de pista simples, quero que você saiba que vamos ter duas velocidades máximas a respeitar. E quais são essas velocidades máximas? Olha, vamos ter a velocidade máxima de 100 km por hora. E a mínima? 50, que é 50% da máxima. E vamos ter a velocidade máxima de 90 km por hora. E a mínima? 45. Quem pode desenvolver 100 km por hora de velocidade máxima? Aqui quero que você saiba que são automóveis, são as caminhonetas, as caminhonetes e as motocicletas. E 90 km por hora? Os demais veículos.
Lima, o que seria os demais veículos? Motoneta está ali em cima? Demais veículos. Ônibus está aqui em cima? Demais veículos. Caminhão está aqui em cima? Demais veículos. Lima, e qual a diferença de uma motocicleta para uma motoneta? Posição de pilotagem. Motocicleta, você pilota montado. E motoneta, você pilota sentado. Porra, não adiantou nada. Então, vamos lá. Olha aqui. Se você está aqui montado, você não consegue bater joelho com joelho. Tem algo atrapalhando suas pernas, igual vai no cavalo. Então, você está montado. Motocicleta montado. Se você consegue bater joelho com joelho, você está sentado. Então, você está o quê? Na motoneta. Tudo bem? Essa é a diferença, não é cilindrada. É a posição de pilotagem. Beleza? E olha, quero que você saiba que numa pista dupla, nós temos duas velocidades que devem ser respeitadas, que são de 110 km por hora, que a mínima vai ser 55, e a velocidade máxima de 90 km por hora, que a mínima vai ser 45. Quem pode desenvolver 110 km por hora? Automóvel, caminhoneta, caminhonete e motocicleta. E 90, quem? Os demais veículos. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E olha, lembrando que eu estou a tratar das normas. Eu estou a tratar o quê? Das normas. Se eu estou a tratar das normas, é onde não tem sinalização regulamentadora. Então, vamos fazer algumas observações sobre o tema. Observações. Olha, primeira observação é o seguinte. Quero falar com você sobre a prevalência da sinalização. Quando eu falo da prevalência da sinalização, quero que você saiba que também é conhecido como hierarquia da sinalização. É do mais forte para o mais fraco. Como assim? Primeiro nós temos quem? O agente da autoridade de trânsito. Segundo, nós temos quem? O semáforo. Terceiro, nós temos os sinais. Quando eu falo sinais, é todo tipo de sinalização. E quarto, nós temos o quê? As normas. Lembrando que nós estudamos o quê? As normas. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, olha, o que eu estou a falar com você? Se você chegou em um semáforo e o semáforo está na fase vermelha e tem um agente assim, pi, 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 pi. Ele está falando o quê? Siga. Você vai obedecer a ordem dele de seguir ou você vai ficar ali com a interrupção de marcha porque o semáforo está na fase vermelha. Você vai seguir, porque ele está acima do semáforo. Você chegou na interseção, você chegou em um cruzamento, tudo bem? Você viu que o semáforo está na fase verde. E neste cruzamento possui uma placa de parada obrigatória. Você vai seguir por conta do semáforo verde ou você vai parar por conta da placa de parada obrigatória. Você vai seguir porque o semáforo está na fase verde. Perceba que essa é a hierarquia da sinalização. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Então, isso é a prevalência da sinalização. Beleza? Amigo e amiga, olha, já que eu falei de prevalência da sinalização, é interessante eu falar aqui também com você de preferência de passagem. Onde? Preferência de passagem. E onde? Em uma interseção sem sinalização. Em um cruzamento
sem sinalização. Porque se tiver a sinalização, nós vamos respeitar o quê? A sinalização. Olha, um cruzamento sem sinalização tem preferência de passagem quem? Aquele veículo que está proveniente da rodovia, que ele está circulando na rodovia ali, ó, porque ele vem em maior velocidade. Tem preferência de passagem, o cruzamento não sinalizado, aquele veículo que está circulando aonde? Na rotatória. Tem preferência de passagem em cruzamento não sinalizado, aquele veículo que vem à direita do condutor. Perceba que quem não dá preferência de passagem a quem tem direito, desrespeita aqui a preferência de passagem, ó, o desrespeito, quero que você saiba que gera uma infração de natureza grave, onde tem um cômputo de 5 pontos, a multa no valor de R$ 195,23. Tudo bem? Beleza? Então, você tem as seguintes observações: prevalência da sinalização, preferência de passagem, e terceiro, e não menos importante, vamos falar sobre as infrações de velocidade. Olha, quando eu falo da infração de velocidade, eu quero que você saiba o seguinte: nós temos a infração de excesso de velocidade, olha, quando eu falo em excesso de velocidade, o que você tem que saber? Que para essa infração ela ser constatada, se faz necessário o medidor de velocidade, que a gente fala vulgarmente o radar, mais o agente de trânsito referendador. O que seria esse agente referendador? É aquele agente que ele vai verificar se realmente é aquele veículo que cometeu a infração de trânsito. E quando eu falo do excesso de velocidade, eu quero que você saiba que aqui nós temos 3 situações de excesso de velocidade. Quando a pessoa excede velocidade, em até 20% da máxima estabelecida, essa pessoa ela comete uma infração de natureza média, onde tem um cômputo de 4 pontos, uma penalidade de multa de R$ 130,16. Quando a pessoa ela excede a velocidade em mais de 20%, em até 50% da máxima estabelecida, essa pessoa ela comete uma infração de natureza grave, onde temos o cômputo de 5 pontos e a multa no valor de R$ 195,23. Quando a pessoa ela excede o limite de velocidade em mais de 50% da máxima estabelecida, essa pessoa ela comete uma infração de natureza gravíssima. Infração de natureza gravíssima tem um cômputo de 7 pontos. A penalidade de multa aqui é agravada em 3 vezes, ou seja, vai pagar uma multa no valor de R$ 880,41, mais a suspensão do direito de dirigir. Perceba que toda infração que você verificar que tem a suspensão do direito de dirigir presente, essa infração de trânsito, não é essa, mas sim toda infração que tenha a suspensão do direito de dirigir presente. Então, toda infração que tenha a suspensão do direito de dirigir presente, ela vai ter o quê? Ela vai ter a medida administrativa de recolhimento da CNH e muitas das vezes ali a retenção do veículo ou a remoção do veículo. Só que, como essa infração ela foi verificada através de um medidor de velocidade, o medidor não vai sair correndo ali atrás do veículo a abordar o veículo para recolher a habilitação. Tudo bem? Então, na infração de excesso de velocidade, não existe medida administrativa. Fica atento a isso. E outra informação importante é que toda infração que tem a suspensão do direito de dirigir, essa infração ela é considerada uma infração mandatória, conhecida também como infração autossuspensiva.
conhecida também na modinha agora de infração híbrida. Então, toda infração mandatória, toda infração autossuspensiva, ela não vai ter o cômputo dos pontos, porque a pessoa já está sendo que suspensa. Então não há que falar em cômputo dos pontos. Beleza? Então, você já sabe sobre infração de excesso de velocidade. Lima, por que você está falando de infração de excesso de velocidade? Porque eu trabalhei com você sobre as velocidades regulamentadoras ali na via. Tudo bem? Olha, além da infração de excesso de velocidade, eu quero que você saiba que nós temos a infração de velocidade incompatível. E olha que legal. Quando eu falo em velocidade incompatível, é aquela velocidade que ela está dentro do limite regulamentar, mas ela é incompatível com a segurança do trânsito naquele momento. Imagina o seguinte, olha, está tendo uma passeata em uma rodovia de pista dupla, em que a velocidade máxima é de 110 ou de 90 km por hora. É seguro para aqueles manifestantes que um veículo passe a 100 km por hora, um automóvel, uma caminhonete ou uma motocicleta, ou que um ônibus passe a 85 km por hora para aqueles manifestantes ali. Perceba que está dentro do limite regulamentar, mas é inseguro naquele momento ali. É uma velocidade incompatível, tudo bem? Ela está dentro do limite regulamentar, mas é incompatível com a segurança do trânsito naquele momento. E olha que interessante, a velocidade incompatível, para que ela possa ser comprovada, basta a declaração do agente. Ou seja, não precisa de nenhum tipo de medidor de velocidade. O agente vai falar, olha, essa velocidade está insegura neste local aqui. E olha, você vai decorar aqui, você vai decorar o que eu vou te falar aqui. E só existem duas condutas que vão gerar infrações gravíssimas. E quais são essas condutas? Olha, vai gerar uma infração gravíssima quando um condutor estiver com a velocidade incompatível em local que possua que aglomerações. Tem uma aglomeração ali, gera velocidade incompatível. Como assim, irmão? Tem uma aglomeração. Olha, porta de escola no horário de entrada e saída. Aglomeração. Passeata. Aglomeração. Presto. Aglomeração. Cortejo. Aglomeração. Rodoviárias. Aglomeração. Então, onde tiver aglomeração, a pessoa estiver com velocidade incompatível, gera uma infração de natureza gravíssima. E quando também for ultrapassar quem? O ciclista. Olha, como o condutor ele vai ultrapassar o ciclista, ele tem que ter duas situações que ele deve respeitar. Primeiro, a velocidade compatível. E segundo, a distância. A distância tem que ser de 1,5 m. E olha, se não guarda essa distância de 1,5 m, comete uma infração média, onde tem um cômputo de 4 pontos, e a multa é um valor de R$ 130,16. Tudo bem? Então, você tem duas situações em que a velocidade incompatível vai gerar uma infração gravíssima, que é quando houver aglomerações e quando for ultrapassar ciclista. Qualquer outra situação que você imaginar vai ser infração de natureza grave, em local que o trânsito está sendo controlado pelo agente. Grave. Em curvas de pequeno raio. Grave. Em local que tenha obras. Grave. Que tenha sinalizado com a placa de obras. Grave. Em local que tem animal na pista. Grave. Então, você vai decorar somente essas duas condutas de natureza gravíssima, onde tem aglomerações e ao ultrapassar ciclista. Qualquer outra situação vai ser de natureza grave. E quero que você saiba também, deixa eu colocar uma telinha em branco, que existe... Opa, perdão. Quero que você saiba que existe a velocidade
abaixo da mínima. E olha, quando eu falo abaixo da mínima, você está abaixo dos 50% da máxima, onde é 80, você está abaixo de 40. E velocidade abaixo da mínima, quero que você saiba que gera uma infração de natureza média, onde vamos ter o ponto de 4 pontos e a multa no valor de R$ 130,16. E olha que interessante que eu vou te falar, que essa infração de velocidade abaixo da mínima, ela não vai ser aplicada em que o condutor ele tiver em algumas situações que alguns autores de trânsito ele fala que é uma excludente de responsabilidade. E quais seriam essas excludentes de responsabilidade? Aqui, ó, onde não gera a infração de velocidade abaixo da mínima. Não gera infração de velocidade abaixo da mínima quando a pessoa estiver na faixa da direita, quando a pessoa estiver conduzindo e as condições de tráfego não forem o quê? Favoráveis, está engarrafado. E quando as condições climáticas elas não forem o quê? Favoráveis também. Está chovendo muito, tem a cerração, então são situações em que não gera a infração, conhecido como excludente de responsabilidade. E olha que interessante que eu vou te falar. Em uma prova de legislação de trânsito, em que a resolução 798 do CONTRAN, que trata dos medidores de velocidade, estiver presente, essa infração de velocidade abaixo da mínima não existe. Por quê? A resolução 798 ela só recepciona a infração de excesso de velocidade. Já existiu essa aplicação prática quando era a resolução 396, porque aí ele tratava da velocidade abaixo da mínima, que tinha que estar com um medidor ali portátil, né, e verificar que estava atrapalhando o trânsito. Só que na atualização que teve, que virou a 396, virou a 798, velocidade abaixo da mínima não foi recepcionada. Então, presta atenção no que eu acabei de falar. Larga tudo que você está fazendo, tira a mão desse docinho que você está comendo aí agora e ouve o que eu vou te falar. Em uma prova que só tem a legislação de trânsito presente, que é a prova que você vai fazer de Telemaco-Borba, só tem legislação de trânsito presente, essa infração é aplicável. Numa prova que você for fazer, que a resolução 798 estiver presente, essa infração não vai ser aplicada. Copiou? Entendemos? Então, vamos avançando para que você possa dominar o tema. Lembrando que você quer aprofundar na legislação de trânsito, aqui no Implacável, você vai ficar doutor no tema, vai virar um especialista no tema legislação de trânsito. Então, perceba que eu trouxe algumas considerações aqui para você sobre a legislação de trânsito e eu quero mostrar para você como cai em prova de concurso esse tema que foi estudado por você aqui. Então, acompanha comigo aqui na telinha e vamos lá. Olha, questão de número 1 fala assim, ó. O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído através da Lei 9.503-D, 13 de setembro, 13 de outubro, 23 de outubro, 23 de setembro de 1997. Gabarito Delta. Questão de número 2 fala assim: qual órgão regulamenta o processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos? Olha, falou em regulamentar, falou em criar normas, estamos a falar de quem? Do CONTRAN, nosso Conselho Nacional de Trânsito. Questão de número 3 fala assim, ó, João foi ao açougue comprar um frango para o almoço de domingo. Como era perto de sua casa, não colocou o cinto de segurança. Quando retornava, foi parado em uma blitz policial. Com João, não ocorrerá nada, pois andou pouco em rua de bairro. O policial apenas desejará um bom domingo e vá com Deus. Bravo, não ocorrerá nada,
pois foi apenas ao açougue. É domingo, pouco movimento e foi perto. O policial deverá devolver o documento, estando todos certos, e João retornará para sua casa. João será multado, multa grave, pois está sem cinto de segurança, mesmo perto de casa. Opa! Gabarito Charlie. Mas vamos dar uma lida na Delta. João será multado por multa média, não é média, é natureza grave. E lembrando que o cinto de segurança ele tem que ser utilizado por quem? Pelo condutor e todos os ocupantes. O cinto é dispensado no veículo que possa transportar pessoas em pé, ou seja, no ônibus roleta, tá? Vamos para a questão de número 4, que fala assim: ao se aproximar de um cruzamento e de um bairro sem sinalização de parada obrigatória, ou diria preferência, o condutor terá a preferência de passagem será o condutor que estiver com o veículo de maior porte. Falei isso com você? Não. O condutor que estiver de motocicleta, pois poderá cortar mais rápido e cortando giro. Também não. Terá preferência de passagem o veículo que estiver à direita do outro condutor. Opa, preferência de passagem em local não sinalizado. Proveniente de rodovia, rotatória e que vier à direita. Gabarito Charlie. Vamos para a questão de número 5, que fala assim, ó, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local em mais de 20% e até 50% é considerada uma infração média, gravíssima, gravíssima vezes 3 ou infração de natureza grave. Gabarito delta, infração de natureza grave. Quando é gravíssima vezes 3, é quando é acima de 50% da máxima estabelecida. Vamos para a questão de número 6, que fala assim, se o condutor ou passageiro deixa de usar cinto de segurança, resulta uma infração de natureza leve, grave, gravíssima, média, grave com agravante de 5. Meu amigo e minha amiga, infração de natureza grave, R$ 195,23 e tem o cômputo de 5 pontos. Questão de número 7, fala assim, sobre o Conselho Nacional de Trânsito, podemos afirmar que é um órgão municipal, um órgão executivo, apenas uma repartição sem grandes funções, órgão máximo, normativo e consultivo. Gabarito delta, órgão máximo, normativo e consultivo. Questão de número 8, fala assim, sobre o cinto de segurança, podemos afirmar que poderá ser usado por 2 pessoas ao mesmo tempo. Peraí. 2 pessoas podem utilizar o mesmo cinto de segurança para perder sua eficiência. Poderá ser utilizado por mãe e filho ao mesmo tempo. Meu Deus do céu! Charlie, deverá ser usado por todas as pessoas do veículo, sendo um par para cada passageiro. Opa! Delta, não é de uso obrigatório? Deverá ser usado somente nas rodovias, não. Em todo local. Utiliza o cinto de segurança. Meu amigo, minha amiga, se você tiver dúvida na legislação de trânsito, @professor Felipe Lima é meu Instagram. Deixa eu colocar aqui para você, @professor Felipe Lima. É só você me chamar ali que eu tiro a sua dúvida. Questão de número 9 fala assim, assinale a alternativa que indica a prevalência na sinalização de trânsito. As ordens do agente de trânsito, opa, semáforo, opa, placa, opa, gesto dos condutores, opa, gesto dos pedestres. Olha qual a prevalência da sinalização de trânsito. Quem é o primeiro, quem é o mais forte? O agente de trânsito. Segundo, semáforo. Beleza? Então, gabarito alfa. Então, vamos para a questão de número 10, que fala assim, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as infrações quanto à sua natureza se classificam em grave, média e levíssima. Eu falei levíssima em algum momento aqui com você? Simples e complicada, falei isso em algum momento com você? Leve, média, grave e gravíssima é o nosso gabarito Charlie. Quer se aprofundar na legislação de trânsito, quer ser aprovado no concurso para a Guarda Municipal, vem ser implacável você também. Beijo no seu coração, rumo à sua aprovação e até o nosso próximo encontro.